Como vimos nos vídeos anteriores, a doutrina da depravação total ensina que o ser humano está completamente incapacitado de buscar a Deus ou de responder ao seu chamado sem que haja uma regeneração prévia. Entretanto, os calvinistas terão muita dificuldade para explicar determinados textos bíblicos que citaremos neste vídeo e que apontam claramente para o equívoco dessa doutrina. Alguns cristãos acham bonito se autoproclamarem calvinistas ou reformados, mas demonstram total desconhecimento das doutrinas elaboradas por Calvino. Pelo visto, boa parte deles sequer leu as obras dos seus mentores e, por isso, insistem em dizer que os calvinistas não ensinam que o homem perdeu o livre-arbítrio após a queda. Bem, inicialmente citarei alguns trechos das Institutas da Religião Cristã, principal obra de Calvino, e a segunda Bíblia dos calvinistas, que confirma esse equívoco doutrinário. Em seguida, dinamitaremos essa falsa doutrina com as Escrituras. Vamos então à obra de Calvino. No livro 2, capítulo 2, seção 8 das Institutas, Calvino escreveu o seguinte, abre aspas, o livre-arbítrio é um termo próprio para expressar que o homem tem o poder de se decidir para o bem ou para o mal. Mas que poder pode ter aquele que é escravo do pecado? Fecha aspas. Penso que esta citação deixa mais do que claro que para Calvino o homem não tem o livre arbítrio. Para esse teólogo, o homem tem vontade, mas essa vontade está totalmente presa ao pecado, logo o homem não pode escolher Deus. Na mesma obra, no livro 2, no capítulo 3, na seção 5, nós lemos, abro aspas, a vontade do homem está não apenas ferida, mas completamente corrompida, de modo que ele nada pode fazer senão pecar, fecho aspas. De acordo com a compreensão de Calvino, após a queda, o homem não apenas perdeu o livre-arbítrio, mas a sua vontade está inclinada unicamente para o pecado. Foi assim que entendeu Calvino. Ainda no livro 2, capítulo 2, na seção 26, nós lemos o seguinte, abro aspas, a mente carnal não é capaz de aspirar a qualquer coisa boa, mas está completamente voltada para o mal, fecho aspas. Ou seja, o homem caído, segundo esse pensamento de Calvino, não pode sequer desejar as coisas boas, desejar Deus. No entanto, podemos ver que alguns pais da igreja que viveram bem antes de Agostinho e de Calvino criam e ensinavam que o homem tem sim o livre arbítrio. Vamos ver isso? Justino Mártir, que viveu entre 100 e 165, em sua obra Primeira Apologia, no capítulo 43, ele escreveu, abro aspas, se o destino dos homens já estivesse determinado, e se não fosse possível mudar seu estado, então não haveria mérito na virtude, nem culpa no vício, mas que o homem é virtuoso ou pecador depende da sua própria escolha, fecho aspas. O que Justino afirma aqui, com outras palavras, é que se o homem não tivesse livre-arbítrio, não poderia ser moralmente responsável. Irineu de Lyon, que viveu entre 130 e 202 depois de Cristo, foi discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo do apóstolo João. Ele ensinou claramente que o homem tem o livre-arbítrio. Em sua obra Contra as Heresias, veja, Contra as Heresias, no livro 4, capítulo 37, parágrafo 1º, Irineu escreveu, abro aspas, o homem é livre e soberano sobre si mesmo. Deus não força ninguém, mas deseja que o sigamos voluntariamente. Ele colocou em nós a capacidade de escolher como nos primeiros humanos, fecho aspas. Ou seja, Deus concede ao homem liberdade para segui-lo ou rejeitá-lo sem imposição. É isso que quer dizer Irineu. Clemente de Alexandria, que viveu entre 150 e 215,
ensinava que a salvação envolvia tanto a graça de Deus quanto a escolha humana. Em sua obra Stromata, no livro 2, capítulo 4, Clemente escreveu, abro aspas, o homem é dotado de livre-arbítrio. Sem essa liberdade, ele não poderia ser responsabilizado pelos seus atos, fecho aspas. Bom, fica claro que para Clemente, a moralidade humana exige o livre-arbítrio. Orígenes, que viveu entre 185 e 254, e foi um dos primeiros pais da igreja a sistematizar o ensino cristão sobre o livre-arbítrio. Em sua obra Tratado sobre os Princípios, no livro 3, capítulo 1, parágrafo 10, Orígenes diz o seguinte, abro aspas, o homem foi criado com livre-arbítrio e pode escolher entre o bem e o mal. Deus o instrui, mas não o obriga. Fecho aspas. Tertuliano, que viveu entre 160 e 220, defendeu a ideia de que Deus quer que o homem o siga livremente. Em sua obra Contra Marcião, no livro 2, capítulo 5, Tertuliano escreveu, abro aspas, Deus deixou o homem livre para escolher o bem ou o mal, para que sua obediência não fosse forçada, mas voluntária. Fecho aspas. Outro pai da igreja que defendeu que o homem tem livre-arbítrio foi João Crisóstomo, que viveu entre 347 e 407. Em sua obra Homília sobre Mateus, ele escreveu, abro aspas, tudo depende de Deus e da nossa escolha. Deus quer salvar, mas ele quer que nós desejemos a salvação. Fecho aspas. Em outras palavras, a salvação é um ato conjunto entre a graça divina e a resposta humana. Pois bem, estamos diante de uma avalanche de testemunhos de pais da igreja que viveram muitos séculos antes de Calvino e que defendiam com propriedade, como acabamos de ver, que o homem tem o livre arbítrio. Contudo, a nossa pedra de toque para qualquer assunto é a Bíblia Sagrada. Portanto, vamos agora ver algumas passagens bíblicas que dinamitam a doutrina equivocada da depravação total. Me acompanhe. Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7. Nós lemos. Então o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Bem, a primeira coisa importante a se perceber nesse texto é que ele se refere a um momento pós-queda e mostra Deus conversando com Caim e dizendo que ele tinha a capacidade de resistir o pecado e agir corretamente. Isso se ele quisesse. O que sugere que o homem, mesmo depois da queda, ainda possuía a possibilidade de fazer escolhas morais reais. Ou seja, o homem não perdeu o livre arbítrio após a queda, como ensinam aí os calvinistas. Pois bem, em Deuteronômio, capítulo 20, verso 19, nós lemos: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Ora, querido, se o homem estivesse totalmente depravado, como ensinam os calvinistas, e incapaz de escolher a Deus, eu pergunto, por que Deus ordenaria que ele escolhesse entre a vida e a morte? Em Ezequiel, capítulo 18, versos 30 ao 32, está escrito: Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei a cada um de vocês de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus atos de rebelião, para que o pecado não cause a ruína de vocês. Pois não tenho prazer na morte de ninguém, declara o soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Ora,
Se o homem fosse incapaz de responder a Deus, por que Deus ordenaria arrependimento e associaria o ato de se arrepender à vida? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 30, nós lemos: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Vejam, todos, em todo lugar. Ora, o fato de Deus ordenar arrependimento a todos, em todo lugar, é um indicativo de que todas as pessoas têm capacidade de atender essa ordem. Em Romanos, capítulo 2, versos 14 e 15, Paulo escreve: quando os gentios, que não têm lei, fazem por natureza o que a lei exige, eles são lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações, testemunhando também a sua consciência e os seus pensamentos, ora acusando-os, ora defendendo-os. Nesse texto, Paulo sugere que mesmo os gentios sem a lei têm a capacidade de agir de acordo com a moral de Deus, o que coloca por terra definitivamente a ideia da depravação total. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 9, o apóstolo escreveu: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que mal pergunto. Se o homem não pode se arrepender sem que Deus o regenere primeiro, por que Deus ordenaria o arrependimento de todos e expressaria seu desejo de que todos se arrependam? Percebe a incongruência dessa doutrina chamada depravação total? Bem, diante do exposto, penso que se você tinha alguma dúvida quanto ao livre-arbítrio do homem, essa dúvida foi tirada. A não ser que você prefira continuar acreditando e defendendo o que Calvino escreveu em detrimento da Sagrada Escritura. Bem, esse vídeo termina aqui, mas no próximo daremos continuidade falando sobre o segundo ponto do calvinismo, que é a eleição incondicional. Doutrina que ensina que Deus escolheu desde a eternidade quem será salvo, não com base nas escolhas humanas, mas apenas por sua vontade soberana. Espero você no próximo vídeo. Deus te abençoe.